Olá pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo bem rápido, né? Só para a gente falar um pouquinho sobre os estudos geotécnicos realizados em projetos de pavimentação. Então, até então a gente tem o método CBR vigente e aí surgem muitas dúvidas relacionadas a quais os estudos geotécnicos que a gente vai ter que começar a fazer a partir do momento em que o método Medina entra em vigor. Bom, a princípio, a gente tem duas etapas, né, de investigação geotécnica, que seriam os estudos do subleito e os estudos de ocorrência de materiais de pavimentação. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os estudos do subleito, mas também algumas coisas se aplicam para ocorrências de materiais, ou seja, a investigação das jazidas que a gente vai utilizar nas obras de pavimentação. Bom, o manual, né, de pavimentação de 2006, ele trata o seguinte, que para os subleitos, né, é necessário fazer o quê? Fazer que tipo de ensaio, que tipo de investigação geotécnica eu preciso? Preciso primeiro granulometria por peneiramento, então vou fazer essa granulometria, vou ter o limite de liquidez, limite de plasticidade, a compactação, o índice de suporte Califórnia e, consequentemente, a expansibilidade. Então, de todo o solo que eu for analisar, ou seja, pego meu subleito, né? Eu vou ter que analisar meu subleito, eu vou ter que fazer esses ensaios. Todos eles permanecem? Não. Alguns serão eliminados, que é o que a gente vai falar um pouquinho, e alguns são substituídos, né? Que a gente vai falar um pouquinho hoje. A granulometria, ela continua existindo, então eu vou ter a lavagem do material, né, retida na peneira 2 milímetros, vou fazer a granulometria normal, como eu sempre tenho feito. Então, a minha granulometria é importante? Sim, é de extrema importância. Por quê? Porque eu vou ter que continuar, né, fazendo as curvas granulométricas e avaliando esse material com relação à minha granulometria. Então, isso permanece a mesma coisa. Meu segundo ensaio que aparece aqui é o limite de liquidez e o terceiro, o limite de plasticidade. Esses dois ensaios, eles vão deixar de ser considerados, né, para a investigação dos meus materiais de pavimentação. Por quê? Porque existem muitos estudos, principalmente do Nogami e do Willibor, né, que mostram que esses dois ensaios eles são incoerentes na maioria dos nossos solos tropicais. Então, eles acabam dando falsos resultados, né, resultados que não são coerentes com a realidade. E aí, o limite de liquidez e plasticidade, para o novo método de dimensionamento, eles não são considerados. Com relação à compactação, a compactação, a gente realiza ela, a maioria, né, das empresas realiza com soquete manual, né, no cilindro grande, que seria o cilindro de CBR, que seria esse cilindro, né, que a gente já está acostumado. Aí tem um espaçador no fundo, então toda aquela velha história para eu fazer o ensaio de CBR. Determino a umidade ótima, depois compacto e coloco ele de molho e tudo mais. Beleza. O que muda? Eu vou deixar de usar esse tipo de cilindro e eu vou começar a usar o cilindro tripartido. Muda bastante coisa com relação à compactação. A compactação nesse cilindro, ele deve ser feito, né? A norma recomenda, a norma de módulo de resiliência e deformação permanente, recomenda que ele deve ser, o solo ou o material deve ser compactado em 10 camadas, então eu vou dividir em 10 camadas. Obviamente que o número de golpes, né, vai depender do peso do meu soquete, né, e da altura de queda desse soquete. Então, para cada equipamento eu vou ter uma altura de queda, vou compactar em pelo menos 10 camadas, e aí essas 10 camadas, elas proporcionam o quê? Uma maior homogeneidade na minha compactação desse meu corpo de prova. Eu não vou usar mais o cilindro de CBR, eu vou utilizar o molde tripartido. Por quê? Porque ele é mais fácil de eu desmoldar. Então, ele sendo tripartido, eu consigo, né, tirar esse corpo de prova de maneira mais facilitada se eu comparar com esse corpo de prova grande aqui do CBR. Se eu for tirar o corpo de prova daqui, eu vou acabar deformando ele. E não é isso que eu quero. Eu quero um corpo de prova o mínimo, com a menor alteração possível, né? E esse tripartido permite que a gente consiga desmoldar ele de uma maneira mais adequada.
Aí, o manual de 2006 mostra pra gente que é o ensaio de CBR. Então, compacta, né? Deixo lá imerso 4 dias. Depois eu faço o rompimento desse corpo de prova. Depois eu posso descartar ele depois que ele é rompido. Beleza. Vou usar isso? Não mais, né? O CBR vai deixar de ser utilizado como um parâmetro de resistência por N motivos. A gente pode até fazer um vídeo depois falando dessas características dos ensaios, mas isso não vem ao caso. Bom, então o CBR ou ISC, né, deixará de existir no novo método de dimensionamento. Só que aí tinha um impasse, né? Como que a gente vai, junto com o CBR, a gente tem um ensaio de expansão, que seria a expansibilidade do meu material. E esse é um resultado importante, eu preciso saber se meu material ele expande ou não na presença de água. E aí a gente tem lá os extensômetros, né? Enquanto o material fica submerso, a gente consegue verificar essa expansão. Esse ensaio ele pode ser substituído pelo ensaio do Linec, né? Aqui tem um esquema dele, que é o esquema que tem na norma. Já mostro para vocês a norma. E esse aqui é o esquema do ensaio, né? Como que é feito? Esse material é um material que passa na peneira 10. E aí eu tenho um pequeno soquete, né? Eu não vou compactar o meu material. Ele é um material seco, então ele é um material seco ao ar, peneirado. Eu vou colocar ele nesse molde. E aí, em cima desse molde tem um extensômetro e eu vou colocar o conjunto, né, dentro de uma superfície com água. E aí, com o passar do tempo, eu vou cronometrando isso, com o passar do tempo, se meu solo for expansivo, vai ser registrado aqui no meu extensômetro. Então, é um ensaio que ele já é normatizado, né? Ele é normatizado pela DENIT 160 de 2012, ME. Essa norma ela está disponível no site do IPR, quem quiser consultar. É determinação da expansibilidade e métodos de ensaio. Então traz lá todas as especificações, qual é o tempo de ensaio, como que eu devo realizar esse ensaio. Então, o ensaio do Linec, né, expansibilidade pelo Linec, ele vem para substituir de vez o CBR. Mas como é que eu vou determinar a expansão? Determino a expansão através desse equipamentozinho aqui. Ele é pequeno e bem fácil de manusear. Tem a norma aqui, quem quiser consultar ela. Ok, e aí esses resultados todos, né? Vou ter, quantos ensaios eu vou ter? Continua tendo o espaçamento que a gente tinha, né, de inspeção de subleito. Então, o espaçamento máximo entre os furos de sondagem é de 100 a 200 metros, tanto em corte como em aterro, né? A profundidade de sondagem continua a mesma, entre 0,6 a 1 metro abaixo do grade projetado. Então, eu continuo tendo os mesmos valores. Aí, com relação à expansibilidade, né, o que eu tenho que fazer? Você vai fazer o estudo estatístico, né, de todas essas amostras que você fizer, da mesma forma que a gente vinha fazendo pelo método CBR, né? E aí eu tenho, além, né, de todos esses ensaios, eu tenho algumas características a respeito do reforço subleito, né, camadas subbase e base granulares. Então, como por exemplo, o meu índice de suporte Califórnia da subbase tem que ser maior ou igual a 20, limite de liquidez. Então, o que eu vou levar em consideração quando eu fizer o projeto pelo Medina, né? Exemplo, característica das bases, né? Se o meu índice de suporte for maior ou igual a 60, se o meu índice de suporte maior ou igual a 60 para tráfego de até 5 vezes 10 a sexta. Se eu tiver tráfego maior que esse, eu tenho que usar uma base com índice de suporte Califórnia pelo menos de 80. Então, o que eu vou levar em consideração, sendo que eu não tenho mais esses parâmetros? Basicamente, a gente vai levar em consideração o comportamento desse material com relação à minha deformação permanente, né? E, obviamente, ao módulo de resiliência. Então, por exemplo, um dos critérios que a gente tem para essa escolha de materiais se nas curvas, né, de deformação permanente o meu material tiver como característica o acomodamento, né, que seria o do tipo A,
ele é um material adequado para compor as minhas bases e subbases. Isso não significa que ele é um material, eu posso usar em qualquer situação. Não, eu tenho que analisar qual que é a tensão que está chegando naquela superfície, naquele material, para daí eu fazer a escolha correta. O meu material ele também pode ter um comportamento B, ou seja, ele tem uma deformação considerável, então ele é um material que ele não pode ser utilizado, né? Ou pode ser utilizado em até determinados tráfegos, ou seja, tráfego leve, né? Eu posso verificar a possibilidade da utilização desse tipo de material. E o C, ele não é recomendado, ou seja, eu não posso utilizar esse material, porque ele não cessa as suas deformações, né? As deformações continuam. Apesar, né, da evolução do meu tráfego, essa deformação ela nunca cessa. E eu ainda tenho os materiais do tipo AB, que eu posso utilizar também como material de pavimentação. Então é uma série de fatores, não é apenas um valor. Se meu módulo for maior que 300 ou se minha deformação for menor que 1,5. Não, eu preciso analisar cada caso e em cima das tensões que estão atuando naquele pavimento. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de um solo que, por exemplo, o ensaio 1, numa tensão mais branda, ele acomodou, ele tem um comportamento A. Depois, para uma tensão mais elevada, né, ele tem um comportamento típico C. E aí, que é o meu ensaio 7. Então, o ensaio 7 ele tem um comportamento C e para o ensaio 1 ele tem um comportamento A. Isso fica claro da seguinte forma: se meu material ele resiste bem às baixas tensões, ele acomoda as baixas tensões, isso não quer dizer que ele vá ser um material bom para tráfegos elevados, ou seja, para as tensões maiores. Então, eu preciso fazer uma varredura de resultados, ou seja, ter uma gama de resultados para que eu consiga identificar qual que seria o melhor material para a utilização. Isso com relação à minha deformação permanente. Obviamente que para o meu módulo de resiliência, eu preciso avaliar em função do meu tráfego, qual que vai ser o carregamento naquele material, qual que é a composição das camadas, qual que é a composição do meu subleito. Então, se o meu subleito ele tem um módulo mais baixo, ele tem um módulo mais elevado, então tudo isso vai depender do tipo de material. Então eu não tenho nenhuma receita de bolo para isso, né? Eu não tenho valores mágicos que vão representar se o material é bom ou ruim. Eu preciso de uma análise técnica e aprofundada acerca das tensões que vão estar atuando e do tipo de material, ou seja, da composição, da espessura da minha camada. Então, cada caso vai ser um caso que o projetista vai ter que pensar nisso antes de propor qualquer solução. Então, não existe nenhum número mágico para falar esse material é bom ou não. Eu preciso avaliar cada caso para tomar a melhor decisão. Beleza? Era isso que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje. E se inscrevam no canal, deixe seu like, né? Qualquer dúvida ou qualquer sugestão, deixem aqui embaixo nos comentários. Valeu, obrigado!